Planilha completa de RH para você poder controlar cada colaborador da sua empresa, com as avaliações e desempenho de cada um deles, com o status para você saber se o colaborador está ativo, se ele está afastado, se ele está de férias ou se ele está desligado da empresa. Você consegue especificar o salário, vale-refeição, alimentação, transporte, plano de saúde e dessa forma ter aqui o cálculo do salário total. Consegue colocar a formação de cada colaborador. Temos aqui também, ó, na aba de dados profissionais, colocar o cargo que ele ocupa, a área de atuação, qual é o gestor, o vínculo, o regime. Então uma planilha bem completona, mas não acabou por aqui não, porque depois dessa planilha, vamos fazer uma aba chamada Dashboard e Resumo, onde vamos conseguir fazer várias análises legais, para que a gente saiba qual é o total de colaboradores que eu tenho na planilha. E deste total, quantos estão afastados, quantos estão ativos, quantos estão desligados e quantos estão de férias. Além disso, e a questão da nacionalidade, quantos são do Brasil, quantos são de outro país, qual é o salário total por área de atuação. Então tem muita análise legal que dá pra gente fazer a partir dessas ferramentas do Excel. Então vamos lá, sem enrolação, fazer essa planilha aqui do zero juntos e passo a passo. Para que possamos começar a nossa planilha de RH, deixa eu clicar aqui na primeira linha do Excel para selecionar toda essa linha, e então aqui na página inicial eu vou pintar com uma corzinha diferente, ó, talvez aqui um laranjinha bem fraquinho. Agora na linha 2 eu clico e vou pintar com laranja mais forte, uma cor mais chamativa. E vou diminuir, clicando na divisão de 2 com 3, essa linha 2. Então eu vou puxar ela para cima, clico e arrasto para cima. E essa linha 1, pessoal, eu clico ela e arrasto para baixo. Quanto? Quanto você achar que fica bom para você escrever o texto ali do seu cabeçalho. E aqui nesse cantinho, eu vou escrever o nome da minha planilha, que vai ser planilha de RH e Dashboard. Enfim, eu estou colocando aqui esse nome, mas aí você coloca o nome que você quiser, tá bom? Vou clicar nessa primeira célula, página inicial, aumentar bastante o tamanho dessa letra e colocar ela numa fonte diferente, ó, talvez um laranjinha também, que fica bem legal. Pode ser esse daqui, e coloca uma cor mais forte, para dar para ver melhor. Outra coisa que dá para você fazer, dependendo da versão do seu Excel, isso não é obrigatório, tá, pessoal? É opcional. Você pode, inclusive, colocar uma foto, o logo da sua empresa, ou uma foto que você quiser, enfim. Eu vou clicar lá em cima em inserir, e aqui eu vou clicar em ícones. O meu Excel tem essa opção de ícones, e ele vai abrir várias opções de ícones para mim. Mas, se o seu não tiver, não tem problema, tá bom? Você pode usar uma foto do seu computador, enfim. Como que você usa uma foto? Você clica aqui, ó, imagens, colocar sobre células este dispositivo. Porque aí o Excel vai abrir para você as pastas do seu computador e aí você pega uma foto que você queira utilizar. Aqui, pessoal, eu vou pegar, por exemplo, uma foto, um ícone qualquer, tá bom? Até para não ficar demorando muito, né? Senão a gente vai perder muito tempo em algo que não precisa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa foto aqui, ó, que legal. Peguei, vou clicar aqui no inserir, aí já colocou na tela para mim, puxo ela aqui para cima, diminuo um pouquinho, ó, o tamanho desse ícone. E eu vou pintar ele numa cor laranja também, para combinar com o fundo. Talvez esse laranja aqui. Eu acho que ficou legal. Ó. Pronto. Assim a gente tem uma planilha com um ícone, fica algo bem mais profissional, talvez. Agora eu vou clicar aqui na linha 5 e vou começar com as informações que eu vou cadastrar. A primeira informação que é muito importante para mim é ter uma identificação de cada colaborador. Então, eu coloco aqui esse nome, identificação, que é a categoria, onde vamos ter o nome, o CPF, a data de nascimento, a nacionalidade e assim vai. Aí eu posso selecionar essa célula da identificação e selecionar um pouquinho para a direita, ó, e colocar ela numa cor específica, como talvez aqui um cinza. E identificação dá até para colocar uma fonte diferente, ó, isso aí. Agora embaixo de identificação eu vou escrever as informações como nome completo, porque aqui, pessoal, a gente vai ter o nome do colaborador. Exemplo, tem um colaborador, João Paulo. Mas é bom você colocar o nome completo do colaborador, por quê? Pode ser que na sua empresa tenha 2 pessoas com o mesmo nome, 3, 4, 5, e aí, como é que você faz? Então é bom ter essa distinção. O nome completo pode evitar esse problema. Ficou faltando um pouco de espaço para essa coluna, então já vai aproveitando e sempre que você achar viável, você aumenta o tamanho da coluna, ó, clicando e arrastando ela para a direita. Clica, arrasta para a direita. E pronto, para aumentar o tamanho. Depois aqui do nome completo, eu vou colocar CPF, digamos, né, 00.11. Você vai colocar o CPF verdadeiro aí da pessoa. Só estou colocando aqui um exemplo. Depois do CPF, a gente pode ter a data de nascimento. Vou aumentar aqui também um pouquinho o tamanho dessa coluna. E a data de nascimento realmente é uma data, então temos que colocar o mês /
o dia barra ano barra mês. Vou colocar aqui 1/1 de 2001. E na próxima coluna, o que a gente pode ter? A idade da pessoa. E para calcular a idade, eu vou usar uma fórmula no Excel que é igual data diff. E professor, mas essa fórmula aí que você colocou nem existe, porque não está nem aparecendo aqui para mim, ó, a lista do Excel. Então não tem essa fórmula. É uma fórmula bem diferente, mas sim, ela existe no Excel. Igual data diff. Desse jeitinho aqui. O que você vai fazer? Você vai abrir o primeiro parênteses e pronto, ó, tá vendo que foi ativada a fórmula? É como se fosse uma fórmula secreta do Excel, mas ela é bem útil. Como que a gente usa ela? A gente usa para calcular a idade. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data de nascimento da pessoa, ponto e vírgula. Você concorda que alguém que nasceu no ano 2001 tem uma idade hoje? Só que ano que vem ela vai ter mais idade, e assim vai, ela vai ficando mais velha. Mas como que a gente sabe a idade da pessoa? Porque a gente sempre usa a relação da data do nosso hoje, certo? Se o seu hoje é 2027 e o meu hoje é 2026, tem uma diferença da idade da pessoa. Então, o hoje é muito importante, ter a data de hoje. E a data de hoje não pode ser uma data fixa, porque senão toda hora você vai ter que ficar entrando aqui para mudar a data de hoje. Então vamos usar a própria fórmula hoje para deixar a planilha automatizada. Sempre que você fechar, abrir a planilha, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, sempre vai calcular a idade certinha para você, pegando a data do seu hoje conforme o seu computador. Então aqui eu vou escrever, pessoal, hoje, e vou abrir e vou fechar o parênteses. O que a data diff vai fazer então? Pegar a data de nascimento e comparar com a data de hoje, mas ainda não acabou. Ponto e vírgula, eu quero o quê? A diferença em anos. Então eu vou abrir aspas e vou colocar o Y e fechar aspas e fechar parênteses. Professor, não entendi. Por que você fez esse Y? O Y significa ano em inglês, year. E é justamente por isso que usamos o Y. Ah, mas o meu Excel está em português. Não tem problema. Essa fórmula específica, ela é em inglês. Então temos que usar o Y. De qualquer modo, o meu também está em português. Eu vou dar aqui um Enter e pronto, ó, calculou que a pessoa tem 25 anos. Pronto, resolveu o problema. Agora, amanhã, semana que vem, ano que vem, se o nascimento, se a pessoa ficar mais velha, já vai atualizar sozinho aqui para você. Na próxima coluna, podemos ter uma informação bem legal que é a nacionalidade. Ah, professor, mas para que eu vou querer saber a nacionalidade da pessoa? Sendo que a minha empresa só contrata pessoas do Brasil. Tudo bem, mas tem empresas que contratam pessoas de outros países. E ter nessa coluna é algo interessante para você poder ter esse controle. Eu vou colocar, sim, eu poderia colocar, pessoal, brasileiro, mas eu vou escrever Brasil. Por quê? Porque é mais fácil para mim. Só isso. Mas poderia ter pessoas de outros locais, Japão, Estados Unidos, e assim vai. Agora chegamos e finalizamos, na verdade, a identificação, só que ainda não acabou, porque tem mais um monte de coisa. Como exemplo, contato. Então veja que o contato é um título grande, é uma categoria de informações. E-mail, telefone. Então o contato, eu vou selecionar ele, ó, e colocar de uma cor diferente, para não confundir. Que cor? Eu vou colocar azul, mas você pode usar a cor que você quiser. E a escrita do contato eu coloco azul também, ó, fica bem legal. Agora aqui embaixo do contato, o que é importante ter? E-mail corporativo. Na próxima coluna, e-mail pessoal. E aqui você vai colocar de fato o e-mail da pessoa. Exemplo, o e-mail corporativo do João é joão@empresa blá blá blá. E o e-mail pessoal do João vai ser joão@email blá blá blá. E assim vai, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da coluna. E aumentar aqui também essa coluna G. É isso aí. Agora na coluna H, o que podemos ter? O telefone do João e de todos os outros colaboradores. Então aqui você vai colocar o telefone da pessoa. Na próxima coluna podemos ter o endereço completo, onde você pode colocar cidade, estado, UF, bairro, complemento. Então aqui eu vou colocar rua, bairro, CEP e assim vai, tá pessoal? Você faz aí um cadastro de endereço bem completo. E finalizamos já os contatos. Mas ainda não acabou. Vamos pegar mais umas células e pintar agora de uma cor diferente. Ó. Vamos pegar uma corzinha verde. E aqui o que eu posso ter? Eu vou colocar dados profissionais. Mas professor, dados profissionais, o que a gente pode usar? Deixa eu pintar ali de verde primeiro. E aqui nos dados profissionais, o que eu pensei? Dá para a gente colocar informações como o cargo, a área, quem que é o gestor dessa pessoa, qual que é o vínculo, se é PJ, CLT, estagiário. Várias informações nesse sentido, informações profissionais da pessoa. Então, vamos lá. Vamos começar assim, ó, com cargo. Na próxima coluna, área. E na próxima coluna, gestor. Então, digamos que o cargo do João seja analista.
Eu coloquei tudo maiúsculo, tá, pessoal? Mas se você quiser, você pode escrever certinho com letra minúscula. Área e gestor, pronto. A área de atuação é a análise de dados. Então, o João é analista. Você pode até ter especificações, né? O João é analista 1, analista 2, analista júnior, sênior. Colocar aqui, ó, analista sênior. Aumentar um pouquinho. A área de atuação é a análise de dados. E o gestor do João, vou colocar aqui que é o Davi, que é o gestor direto, né, no caso. Mais informações que daria para colocar nesses dados profissionais seriam o vínculo, o regime, a carga horária do João, a data de admissão. Mas peraí, professor, tá ficando muito grande e eu já não estou conseguindo nem ler mais o que está aqui para a direita. Então como que a gente resolve? Lá no rodapé do Excel tem essa barrinha que você pode rolar ela para a direita. Assim você consegue ver mais informações. Ou você clica nessa setinha, ó, que tem aqui também, ó, na direita. Assim você consegue colocar a planilha para a direita. Ó. O vínculo, pessoal, vai ser o tipo do vínculo. Pode ser CLT, pode ser PJ e assim vai, né? Só que para você não precisar ficar escrevendo linha por linha toda hora a mesma coisa, uma sugestão é, aqui no vínculo você clica e vem aqui em cima em dados e na validação de dados, você pode cadastrar qualquer tipo de vínculo que você quiser. Então, ao invés de qualquer valor, você pode colocar lista e aqui dentro da fonte você pode colocar CLT, ponto e vírgula, PJ, ponto e vírgula. Vamos colocar aqui também aprendiz, ponto e vírgula, estágio, ponto e vírgula, temporário e etc. Né? Então, tem vários tipos de vínculo. Ok. Agora eu só clico aqui e seleciono um vínculo que eu quero. O tipo de regime, pessoal, pode ser um regime presencial, híbrido, remoto e etc. Então também vou clicar na validação de dados, qualquer valor eu troco para lista, e aqui dentro eu escrevo as opções que eu quero usar, como presencial, ponto e vírgula. Uma outra opção vai ser híbrido, ponto e vírgula, remoto e ok. Agora eu venho aqui, clico e seleciono o que eu preciso. A carga horária também dá para você fazer algo de selecionar. 40 horas, 44, enfim. Eu vou colocar aqui um número que fica mais fácil. E data de admissão, eu vou colocar a data que esse funcionário específico ele foi contratado. Então, exemplo, a data de admissão aqui nesse caso foi o dia 15/7/2025. Pronto. Faltou aqui, ó, tá vendo? Uma corzinha. Então deixa eu pintar na cor verde. E é isso aí. E, por fim, pessoal, aqui ainda dentro dos dados profissionais, podemos ter algumas informações que também são muito importantes, como exemplo, desligamento. Ah, mas o funcionário não foi desligado, ele ainda está na empresa. Tudo bem, se ele ainda está na empresa, você pode deixar zerado essa informação aqui. Ah, não, o funcionário ele foi mandado embora. Então como é que você faz? No desligamento você coloca uma data. 1/1/2026. Foi mandado embora. Quando o funcionário é mandado embora, eu queria que uma terceira coluna, chamada status, me mostrasse a informação de desligado, por exemplo, ou e se o funcionário está de férias, e se o funcionário está afastado, enfim. Então seria legal, pessoal, nesse caso, a gente criar um status personalizado. Vamos aqui, então, em dados e validação de dados, podemos criar essas opções através de uma lista, que pode ser ativo, ponto e vírgula, afastado, ponto e vírgula, férias, ponto e vírgula, desligado. E dá um OK. Digamos que um funcionário ele esteja afastado, desligado. Eu queria que ficasse vermelho na cor automática, sempre. Então aqui em cima, em página inicial, eu clico na formatação condicional, regras, é igual a. Aí toda vez que um funcionário estiver desligado, fica vermelho. Vou clicar no OK. Toda vez que o status agora for ativo, eu clico na formatação, regras, é igual a ativo. Vou pintar a célula de verde. OK. E se eu tiver férias? Eu vou pintar a formatação, regras, é igual a uma cor amarela, pode ser, ó, férias. Lembrando, pessoal, se tem acento, tem que ter acento também, tem que ser igualzinho. Aí pego aqui uma corzinha amarela. E se no caso for um funcionário afastado? E como é que eu faço? Então na formatação condicional, regras, é igual a, eu posso escrever afastado, mas para não ficar igual ao que eu já fiz antes, eu vou deixar o preenchimento num formato personalizado, numa cor de fonte, por exemplo, roxo, e o preenchimento azul. OK? E OK de novo. Ó. Assim a gente conseguiu criar alguns status personalizados. Ativo, afastado, férias e por fim desligado.
Vou deixar esse funcionário aqui como ativo. E faltou puxar a corzinha aqui em cima. Então clico na corzinha verde. Vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui para a direita, para conseguir colocar mais colunas de informações. E agora o que a gente pode ter? Podemos ter a compensação. Mas professor, o que é esse negócio aí de compensação? É onde podemos registrar todos os pagamentos, o salário do funcionário, os benefícios. E a compensação, deixa eu selecionar tudo. Deixa eu só ver quais cores usamos. Cinza, azul, verde, então amarelo. Vou pegar aqui e colocar de amarelo. E a compensação eu pinto de uma letra amarela também. Fica bem legal, ó. E dentro da compensação, pessoal, eu vou colocar algumas informações como, por exemplo, qual o salário base do funcionário? Vou colocar aqui R$2.000. Enter. Vou clicar nesse dinheiro que eu fiz e clicar aqui em cima na moeda para ficar com a formatação correta, ó. Vou aumentar também um pouquinho o tamanho da coluna. Agora, na próxima coluna, podemos ter vale refeição, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde. Professor, mas a minha empresa não fornece tudo isso. Tudo bem, mas é legal você deixar porque vai que algum dia forneça. Já tem prontas colunas. E se não fornece, é só você deixar tudo com 0. Ah, mas a minha empresa tem outras coisas. Tudo bem, é só você cadastrar as outras coisas aqui. Plano de saúde e, por fim, vamos fazer aqui um cálculo do salário total, que vai ser igual uma soma destes valores anteriores, pessoal. Então a gente pode fazer a soma usando a fórmula soma, clica 2 vezes, 1, 2, para selecionar a fórmula, e clica desde o salário base até o plano de saúde, e dá um Enter, porque vai somar e contabilizar o total de benefícios do funcionário. Digamos que o Vale Refeição, sim, a empresa fornece de R$1.000 por mês. Vou colocar R$1.000, e tem Vale Refeição, Vale Alimentação, né? Enfim, vou colocar 500, tá? Para não ficar muita coisa. 500, Vale Transporte 500, Plano de Saúde 500. Aí eu seleciono tudo isso aqui que eu fiz, posso colocar em dinheiro também, não esqueça. E vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas para ficar mais fácil de visualizar. É isso aí, ó. Então, salário base, aqui tudo é fórmula, né? E depois que a gente colocou essa compensação, podemos ir para a última coluna de todas, que é onde você vai poder avaliar o desenvolvimento e desempenho do seu colaborador. Vou selecionar aqui bastante coluna e vamos ver qual cor que a gente pode usar agora. Cinza, azul, verde, amarelo. E aí, pessoal, que cor que dá para usar? Vamos clicar aqui em cima? Talvez verde, amarelo, laranja. Laranja ainda não foi? Então vou usar laranja. E vou deixar o texto com uma cor vermelho escuro. Ficou bonito, gostei. E dentro de desenvolvimento e desempenho, podemos colocar algumas informações como formação da pessoa ou graduação. Você pode escrever também. Eu vou deixar como formação, mas aí você usa como você achar melhor a linguagem. Eu vou escrever aqui, formação engenheiro, Enter. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Na coluna Z, eu posso colocar inglês. Aí aqui eu faço uma avaliação do nível do inglês da pessoa e de todas as outras habilidades que vamos colocar. Mas o legal é que dá para a gente avaliar com uma nota de 0 a 5 ou de 0 a 10. Você pode usar o critério que você achar melhor, porém eu acredito que seja mais fácil usar de 0 a 5, porque fica mais enxuto. Então aqui eu vou colocar dados, validação de dados, qualquer valor troco para lista, e na fonte, pessoal, eu vou colocar o 0, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5. E ok. Digamos que o inglês aqui seja 5, nota máxima. Opa, peraí, tá em dinheiro, né? Tá errado isso aqui. Então vamos colocar em página inicial. Ao invés de dinheiro, vamos usar número. Só que eu não quero esse vírgula 500. Eu quero só o 5. Então vamos diminuir aqui as casas decimais. Pronto. Já que fizemos o inglês, vamos aproveitar e clicar nessa célula aqui e fazer uma formatação, regras, é igual a. Toda vez que for igual a 0, pessoal, 0, a gente pinta de vermelho. E toda vez que for igual a 5, a gente pinta de verde. Mas e o dia que for nem 0 nem 5, for, por exemplo, meio termo, for aqui um 3, que cor que fica? Vou colocar o 3 como sendo é igual a amarelinho. Ok. Mas e se for, pessoal, agora, o número 1? E o número 1, né? Vamos colocar então o número 1 como formatação, regras, é igual a 1, preenchimento personalizado. Eu vou pintar de um laranjinha, fraquinho, e a fonte pode ser um vermelho forte. Ok? E ok, olha que legal. Assim a gente tem uma distinção, né? Vermelho, laranja, o 2 é que cor agora? Tem que ser ali o meio termo então, né? Regras é igual a
vou deixar o 2 como formato personalizado, preenchimento, um amarelinho fraquinho, e a fonte com um amarelo meio forte, ok? E ok. Aí tem o 2, tem o 3, tem o 4, pode ser quase um verde já, né? Regras é igual a 4, preenchimento vou deixar personalizado, a fonte vou deixar um verde escuro e o preenchimento um verdinho claro. Ok e ok. É isso aí, pessoal. Assim a gente conseguiu criar vários estilos de regras, né? Eu vou selecionar então o inglês aqui que eu fiz, ó. Seleciono as duas células, tanto o nome quanto a nota, e vou dar um Ctrl C e depois um Ctrl V para copiar e colar, tá bom? Então vamos lá, copia, clica do lado e cola. Agora, ao invés de usar inglês, eu vou usar uma outra habilidade que é importante na empresa. Mas dependendo da sua empresa, você ajusta conforme a sua necessidade. Seleciona essa coluna nova, copia e cola aqui do lado. Uma outra habilidade que é muito importante é Excel. Na sua empresa, se for diferente, você coloca a habilidade referente. Seleciona agora, ó, copio e colo aqui do lado. Uma outra habilidade que é importante, Power BI, copio e colo aqui do lado. Uma outra habilidade agora pode ser coisas mais soft skills, digamos assim, né? Comunicação. Copio e colo aqui do lado, tá bom? E posso ter também organização e pontualidade. Digamos que comunicação seja 4, a organização é 3 e pontualidade aqui é 2. Enfim, só para ficar diferente, olha que legal. Então assim, pessoal, a gente consegue ter um estilo de notas para várias habilidades. Isso é muito bom, porque você bate o olho e já sabe do que se trata. Vou selecionar essas colunas aqui que eu fiz e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho delas e finalizamos a nossa planilha grandona com um monte de informação. Tem mais alguns ajustezinhos para a gente fazer que vão ficar bem legais. Exemplo, quando você digitar o nome aqui no começo dos colaboradores, até você chegar, olha só, lá no final da planilha, você já nem lembra mais o que essa comunicação quer dizer, de qual colaborador que ela é, porque você perdeu o que estava lá no começo. Então uma ideia para você é, clica aqui ó, no número do CPF, porque vamos congelar tudo que está para cima e tudo que está para a esquerda. Assim, sempre que você descer a tela ou ir para a esquerda, você não perde os cabeçalhos principais. Exibir, congelar painéis. Pronto, ó. Posso ir para baixo ou para a direita, que eu não perco as informações. Agora eu vou selecionar cada um desses títulos, pessoal, exemplo, nome, CPF, tudo mais, e vou organizar, centralizar ao meio, colocar aqui uma corzinha correspondente ao fundo que eu fiz. Se é cinza, eu deixo tudo aqui de cinza. Ou posso colocar uma cor parecida, né? Também fica bem legal. Uma cor nesse sentido. Ou dá para copiar mesmo a mesma cor também, não tem problema. Agora o contato aqui eu pinto de azul. Enfim, eu acho que deu para entender, né? Então vou fazer uma correspondência. Se eu fiz cinza, eu deixo cinza. Se eu fiz azul, eu deixo azul. Isso vai ajudar bastante a organização. Já te mostro como é que vai ficar esse resultado. Pronto, pessoal, finalizei de organizar toda a planilha e agora está tudo bonitinho, ó, e fica bem mais fácil de visualizar as informações. O último ajuste para podermos ir para uma parte de análise e entender o que está acontecendo seria selecionar toda essa planilha que a gente fez, no caso, a primeira e segunda linha, tá bom? Cabeçalho aqui em cima, não seleciona. Só a primeira e segunda linha até o final. Pronto, aqui ó. Aí você vai inserir o que é chamado de tabela. Porque a tabela tem vários benefícios, que eu vou te mostrar. Vamos marcar aqui, ó, sim, minha tabela tem cabeçalho e ok. Pronto. A tabela vai dar uma mudada no layout, ó, como você pode ver, ficou meio azul. Não gostei do que aconteceu, não. Então, ó, eu vou clicar aqui no começo, ó, na tabela mesmo, e aqui em design da tabela, design, eu vou clicar na setinha para baixo e vou pegar esse primeiro layout aqui, ó, nenhum. E por que eu falei que a tabela é bem legal de se utilizar? Então aqui a gente está usando uma tabela. Sempre que você clicar numa célula vazia, na próxima célula, para cadastrar uma informação nova, professor, posso cadastrar uma informação nova aqui embaixo? Não pode. Você tem que cadastrar logo direto embaixo de outra informação que já estava. Então, exemplo, eu vou cadastrar aqui um funcionário novo, Enter. Olha que legal. Automaticamente ele já calculou para mim uma nova linha. E essa nova linha já tem as informações, ó, de tipo de vínculo, eu clico aqui e seleciono. Regime, clico aqui e seleciono, tá tudo certinho essa nova linha, ó. Se você quiser, até para ficar mais fácil de você saber aonde que está a sua tabela, que tamanho que ela tá, seleciona toda a sua tabela até o final. Agora, né, pessoal, temos duas linhas e vamos aqui, ó, página inicial, bordas, todas as bordas. Aí fica mais fácil para você saber onde começa e onde termina a tabela. Eu vou inserir um funcionário novo, de novo para você ver, ó. José Maria, Enter. Então aqui, ó, tem uma nova linha mostrando aí as informações.
Data de nascimento, vou colocar aqui, ó, 5/7 de 1999, Enter. Ó, calculou já a idade. E aqui foi 2/2 de 1982. Já calculou aqui a idade também. Então veja que simples e fácil agora é, pessoal, de cadastrar cada funcionário. E lembrando, né, se você precisar, o Davi não está mais na empresa, ele saiu, foi desativado, enfim. No status você clica e coloca como desligado. Pronto. Você não precisa deletar ele aqui. É bom que você tenha um banco de dados, um histórico de todo mundo que já passou na empresa. Seja funcionário ativo, desligado, funcionário afastado ou funcionário de férias. Fica bem simples e fácil. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar um pequeno pause aqui no vídeo e vou cadastrar algumas informações e aí eu te mostro como é que vai ficar essa planilha à medida que você for tendo bastante informação. Mas, já para deixar realizado, vamos aqui no rodapé e mudar o nome dessa aba, botão direito, renomear, para colaboradores. E podemos criar aqui uma nova planilha, botão direito, renomear, e vou chamar ela de Dashboard e Resumo, onde vamos poder ver algumas informações bem legais do que está acontecendo com os nossos colaboradores. Qual é o salário total, quantas pessoas estão ativas, quantas pessoas estão no cargo de analista de dados, de analista sênior, etc, etc, etc. Dá para fazer muita análise legal. Quantas pessoas são do Brasil, quantas não são. Olha que interessante a possibilidade de fazer análises que temos agora com o Excel. Pronto, pessoal, finalizei o cadastro de um monte de gente aqui na base de dados. E o legal é que quando você tiver uma base de dados bem grandona, fica bem facinho de analisar e avaliar as informações. O interessante é que, se você precisar organizar de A a Z o nome dos colaboradores, você clica aqui em cima no filtro e organiza de A a Z, de Z a A, e toda a planilha é filtrada e organizada para você, ó. Fica bem facinho e sim, todas as linhas são organizadas. Ficou bem interessante, algo bem simples e fácil de usar essa planilha de RH. Me diz aí o que você achou dessa planilha aí nos comentários. Mas antes da gente finalizar, vamos colocar algumas análises interessantes como exemplo. Eu vou clicar na tabela, tá, pessoal? Isso é muito importante. E aqui em cima no inserir, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Calma, que vamos clicar aqui, ó, planilha existente. E então setinha para cima. E vamos lá na planilha que criamos, que é o dashboard e resumo. E vou clicar, por exemplo, nessa célula aqui, ó, B3. Setinha para baixo, ok. Agora o Excel abre para mim à esquerda uma tabela dinâmica. E aqui à direita, as configurações da tabela dinâmica. Como esse daqui é um vídeo bem objetivo, eu vou simplesmente, pessoal, pegar as informações aqui de cima e ir colocando aqui embaixo, de modo a fazer as análises que eu preciso. Porém, se você quiser um vídeo gratuito e completo, igual esse daqui, só sobre tabela dinâmica, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Porque a tabela dinâmica é muito útil para você usar no seu dia a dia, para você usar na sua empresa, na sua vida pessoal, porque te ajuda a fazer análises, organizar informações, fazer resumos, dashboards, analisar o que está acontecendo. Então, é uma excelente ferramenta para, inclusive, automatizar as tarefas. Vou deixar, então, esse vídeo na descrição. Mas, continuando, o que eu gostaria de saber? Eu gostaria de saber quantas pessoas têm cadastradas de colaboradores dentro daquela minha tabelona. Como que eu posso fazer isso, pessoal? Eu posso simplesmente pegar o nome completo, clico seguro e soltar dentro dos valores. Por quê? Porque assim o Excel ele vai fazer uma contagem para mim. Ó. Então tem 79 colaboradores cadastrados. Mas quantos destes são ativos, inativos, estão de férias? Queria saber essa informação. Então aqui mesmo nesse campo da tabela dinâmica, nas opções, eu vou pegar, pessoal, o status, que está aqui, ó, status, pego, seguro e solto dentro das linhas. Porque agora o Excel vai listar para mim, daquelas 79 pessoas, quantos estão afastados, ativos, desligados e de férias. Olha que legal. Já com essa tabela dinâmica feita, dá para eu pegar toda ela, seleciono, copio, Ctrl C, e aqui do lado eu colo com Ctrl V. Só que nessa nova tabela dinâmica, eu vou pegar, pessoal, o nome completo, posso deixar aqui, o status também, clicar nele, na verdade, vou remover. Olha que legal. Eu quero saber quantas pessoas são de cada país, de cada nacionalidade. Vou pegar a nacionalidade, clico, seguro e solto dentro das linhas. E assim eu vou saber, ó, que das 79 pessoas que existem no total, ó, tem 2 que são da Espanha, da França tem 1, do Brasil tem 52 pessoas, da Alemanha tem 1, e assim vai. Olha, fizemos uma lista completa de resumo de cada nacionalidade. Outra coisa, salário total. Dá para fazer também áreas, um monte de coisa. Vou pegar essa tabela dinâmica aqui, ó, copio, colo aqui do lado. E nessa tabela dinâmica aqui, eu vou pegar, pessoal, por exemplo, não é nacionalidade, né, que eu quero. Eu quero o salário total, pego e coloco dentro dos valores. E vou remover todo o resto. Ó, clico e removo a contagem, clico e removo a nacionalidade.
O salário total geral, então, ó, nossa, 750 mil reais. Coisa pra caramba, né? Mas, o que daria pra gente fazer aqui? Ver o salário por área. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Tem formação, mas não é isso que eu quero. Eu quero o vínculo, não. O regime, também não. É aquela informação do cargo. Tá aqui, ó, cargo. Clico e arrasto dentro das linhas. Pronto, assim a gente consegue ver um total por cargo, ó. Olha que legal que fica a tabela. Enfim, tem muita coisa legal de fazer, pessoal, usando tabela dinâmica. Então eu vou parar por aqui, mas já é uma excelente maneira da gente organizar as informações e ter um resumo. E como que você pode fazer, depois que você fizer lançamentos, para ter uma atualização automática dessas informações? Exemplo, teve mais uma pessoa efetivada, ativa lá na planilha. Então agora é 58. Mas aqui não atualizou. O que você faz? Você vem aqui em cima em dados, e então atualizar tudo, tá bom? Dados, atualizar tudo, e clica aqui, ó, atualizar tudo. Simples assim. Dados, atualizar, atualizar tudo, tá bom? Porque aí esse seu relatório fica certinho para você. E eu vou deixar essas análises aqui que a gente fez junto, essa planilha certinho, bonitinho, para você usar, do jeito que tá aqui, tá bom? Você pode usar, fica à vontade. Mas, se você quiser essas novas análises que eu vou fazer, eu vou até salvar aqui, tá, pessoal? Análises V2, que é a versão 2, mais completo, com mais informação. Eu vou colocar o link aí também, se você quiser adquirir essas novas análises que eu fiz, tá bom? Não se preocupa, tá bom? Você não precisa adquirir essa análise versão 2. É só se você quiser, só se você vê que é importante para você. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot, e além de tudo isso você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.